A Justiça de São Paulo autorizou o bloqueio de até 30% dos rendimentos mensais de uma mulher para o pagamento de uma dívida do marido dela. O fato, logicamente, primeiro a gente vai entender como é que funciona a lei, depois vou dizer quem são os protagonistas. Doutor Diego Marcondes, que é advogado especialista em direito da família aqui conosco. Doutor Diego, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Olá, bom dia, Heródoto, bom dia a todos os ouvintes. Estou aqui para esclarecer um pouco sobre essa situação, né? Exatamente. Doutor Diego, a mulher parece que era muito mais economicamente, vamos dizer assim, provida do que o próprio marido, mas ele tinha dívida. E a Justiça, então, bloqueou 30% do rendimento para pagar a dívida do marido. Isso é comum ou geralmente é o contrário, hein, doutor? Então, esse caso, né, que saiu até em mídia por ser um casal famoso, né, a cantora Alexa e também o cantor Guimê, o que acontece? Tudo sempre depende do regime de casamento que é escolhido pelo casal. Porque, assim, ao que tudo indica, o regime de casamento entre eles é o regime da comunhão universal de bens. Então, todos os bens anteriores à união deles, como casal, e as dívidas se comunicam. Ou seja, vai ficar responsável tanto o marido quanto a mulher, independente de quem fez aquela dívida ou também de quem tem a maior renda. Aí, tanto o credor aqui pode optar por qualquer um deles. Então, a gente sempre fala para os casais, quando eles casarem, eles terem esse cuidado. Não pode ser negligenciado essa questão do qual é o valor, qual é o regime que vai ser feito dos bens, como que vai ser feito isso, porque o que a gente escuta muito pela prática mas eu não pretendo divorciar. Sim, mas isso não é a escolha do regime de casamento pensando no término, mas sim pensando numa evolução saudável da família. Então, hoje, no nosso país, a gente tem alguns regimes de casamento, né? A gente tem o da comunhão parcial de bens, que é o normal, que a partir do casamento, tudo que for adquirido onerosamente, ou seja, com trabalho, vai ser comunicado para os dois, ou seja, é de direito dos dois, independente se fui eu que comprei ou se foram os dois conjuntamente. E o que for anterior a esse casamento é individual de cada um, só conta a partir da data que casou efetivamente. E nós temos também o da comunhão universal de bens, que nesse regime, independente se anterior ou não, tudo se comunica, tudo é dos dois, tanto bens como dívidas, independente se anterior ou posterior. E o outro regime também que a gente usa muito é o da separação total, ou seja, quando casar, vai ser o oposto. As pessoas não vão ter o direito a nada que foi adquirido durante essa união. Seja isso convencionado entre eles ou imposto pela lei. Quando, por exemplo, uma pessoa idosa casa, tem que ser obrigatoriamente o regime da separação total. Compreendo. Doutor Diego, logicamente, quando a gente fala no casamento, a gente tem dois aspectos. O emocional, tá indo tudo bem, a gente gosta um do outro, nós vamos viver para sempre, etc. E depois tem o legal, pode ser que as coisas não caminhem por aí. E tem esses três momentos que você acabou de explicar aqui pra gente. No caso em tela, que é da cantora Alexa, como você lembrou bem, é comunhão total. Então é o seguinte, o que é meu é teu, o que é teu é meu, desde que eu nasci. Agora, não é só o que eu ganhei, não. O que eu gastei, se eu tiver dívida, você também vai ter que responder isso. Exatamente, é isso como funciona, né? É o que a gente até tem uma frase que a gente usa, né? Durante o casamento é meu bem, depois ficam meus bens, né? É uma frase que a gente utiliza e é uma verdade, né? Infelizmente. E atualmente até o pet entra na separação da briga, não é isso, doutor? Exato, porque assim, hoje em dia o pet é uma coisa que é filho, é equiparado a filho, tem divisão de guarda, quanto tempo fica com um, com outro, paga-se pensão, convênio médico, ração, enfim, tudo é usado assim.
E é Então, importante falar, Heródoto, um detalhe importante, pois não. que a única coisa que no regime da comunhão universal de bens, a única coisa que não se comunica, por exemplo, o que são bens da profissão. Por exemplo, vamos supor um taxista. Ele casa, todos os bens são de todos, mas, por exemplo, para pagamento de uma dívida, o táxi não pode ser utilizado, porque é bem de trabalho. E tudo que for considerado de trabalho da pessoa não vai se comunicar, porque senão vai tirar a subsistência dele, o ganha-pão. Compreendo. Eu acho que além da gente consultar, vamos dizer assim, um consultor sentimental do casamento, é melhor conversar também com um advogado especialista como você. A gente sempre fala, né? Fazer um planejamento familiar passa por essas escolhas. Porque depois, alegar, mas a dívida não é minha. Tudo bem, mas no momento que você opta por juntar tudo, independente se a dívida é sua ou não, os dois vão arcar. Então a gente sempre fala, faz um trabalho preventivo, entende como é a situação do outro. Muitas pessoas acham isso muito delicado, você no início de uma união falar sobre essas questões. Mas é o que eu sempre falo, não é. Você está pensando no bem-estar. Imagina, por exemplo, se tem filhos envolvidos. Se a gente pensar que esse patrimônio não é só de um casal, vai passar para os filhos, ele que vai ser o mais afetado. Então, por isso que a gente tem que pensar sempre no todo, né? Não só naquele momento de euforia, de oba-oba, e pensar, assim, criteriosamente. O que eu posso fazer para prevenir os meus bens e o bem da nossa família? Perfeito. Doutor Diego, muito obrigado mais uma vez por sua gentileza. Imagina, eu que agradeço, fico aqui à disposição sempre que for preciso. E um ótimo dia a todos, um dia de muitas vitórias e alegrias a todos. Muito obrigado. Doutor Diego Marcondes, que é um advogado especialista em direito de família. Então, o mote foi exatamente em torno da cantora Lesha, para pagamento de uma dívida do marido dela, que também é o cantor. Heródoto, você sabe o que tem sido usado agora, pelo menos assim, do ponto de partida no início dos relacionamentos? O Pix. O Pix? A pessoa conhece outra na balada, obviamente ali você não tem detalhes, só sabe o primeiro nome e o celular. Vai no aplicativo do banco, põe lá o celular no Pix, daí, sei lá, o nome, CPF, e a partir daí já tem uma noção de quem é o sujeito ou sujeita. Eu cada vez ficar mais atento. Mas sabe que é uma coisa interessante que o doutor Diego explicou pra gente? Lógico, tem a questão sentimental, mas é um contrato. A gente esquece isso. Ele acabou de explicar. O casamento é um contrato em que há duas partes. Na verdade, esse contrato é regido por essas leis que ele acabou de explicar aqui pra gente. Então, logicamente, além do lado sentimental, etc, etc, é um contrato. É bom que as pessoas... Ele até explicou, as pessoas idosas não podem casar com comunhão nem parcial, nem universal de bens. Acabou de explicar aí agora.